Bem, galera, estamos aqui hoje no novo ambiente, aqui no escritório aqui, de Saulo Valentim, do Sindicato da Indústria Sul do Caramba. E vamos dar continuidade à entrevista que nós fizemos a primeira parte lá no hotel do Hospedade, agora aqui nesse escritório. Saulo, nós paramos na primeira parte falando da ANAF. Diga para nós aí, qual é a atual situação da ANAF? O que aconteceu? Foi criada uma nova entidade, a FENAF, e qual é o papel da ANAF a partir da criação dessa nova entidade? Assim, Saulo, a ANAF, desde a sua fundação, né, ela sempre teve problemas de relacionamento com as comissões, vou dizer assim. Não é nem com os presidentes de CBF, é com as comissões. O Márcio virou presidente justamente porque não havia consenso em relação aos Jorge Travassos, né? E Márcio ficou aí com Márcio Rezende, quase 4 anos, foi um extraordinário presidente da ANAF, né? Depois veio Jorge Paulo, né? Também fez um trabalho, depois veio o Martins, fez um trabalho, mas o relacionamento com as comissões sempre foi difícil, porque as comissões de arbitragem nacional, ou a comissão de arbitragem nacional, ela acha que o presidente da ANAF que é o lugar dele. Não, a ANAF está para defender a categoria. E esse esvaziamento da categoria não vem só do meu mandato, vem desde a arbitragem. O meu mandato, o segundo mandato, ele ficou explícito, né? Porque o ex-advogado da ANAF, Juliano Bozano, né, coagiu o árbitro. O ex-presidente de comissão, Alice Pena Júnior, ex-árbitro, nunca foi associado à ANAF, coagiu os árbitros, né? O Ricardo de Minas Gerais, que foi FIFA, que está na comissão. Ricardo Marques. Então, esses são os 3 nomes que eu sei explicitamente que os árbitros ligaram e me disseram. Que eles ligaram para dizer o seguinte: se você pagar a ANAF, não atua mais. O que é lamentável, o que é vergonhoso. Em relação a Edinaldo, ele sempre teve os problemas dele. Edinaldo sempre se posicionou contrário ao sindicato. Formou uma chapa em 2017 para vencer a eleição através de Jailson, né, com outros membros. Perdeu a eleição lá na Bahia, com quase 90 votos de diferença. Inclusive, vocês esteve lá. Edinaldo, inclusive, eu estive coordenando a eleição. Edinaldo sempre teve esse comportamento, né? Mesmo depois, com quase 70 anos de idade, ele continua com o espírito de que ele é Deus, né? Só que a transitória vai passar, né? Passou o João Avelange, passou Ricardo Teixeira, passou o Dr. Marco, passou o Marim, passou o Rogério, e Edinaldo também vai passar. O que é triste é que as pessoas que foram árbitros, que representaram a ANAF, coagiram os árbitros. Essa é a cena mais lamentável do meu mandato, né? Por qual motivo? Para permanecer no poder, para ter um emprego. Eu até entendo que se eles saírem de lá, possivelmente não tem vaga no mercado de trabalho, né? Vive disso. Então, assim, é lamentável. Mas, assim, espero que a comissão assim, faça um grande trabalho, que o CNM faça um grande trabalho. Pessoalmente, eu nunca tive nada assim contra o CNM, a gente sempre se falou. O CNM me atacou em alguns momentos, o que tinha de divergência, o STJD mostrou, ele recuou do que tinha dito. Então, assim, e Edinaldo deseja que ele faça um grande mandato. Eu vou continuar lutando judicialmente, buscando a representatividade com a FENAF. A gente não vai ter essa dependência, vou dizer assim, dos árbitros se posicionarem, né, que é uma federação. Então, assim, vai ficar bem mais fácil. Ela está aos 98, vamos dizer assim, ou aos 51, né, porque os árbitros agora dão 11 minutos, 8 de acréscimo, né? Então, aos 54 já do segundo tempo, para começar a nascer esse embrião e a gente viver uma nova realidade para a arbitragem brasileira. Em cima disso que você está falando, eu quero abordar 2 assuntos aqui. Você falou aí de coação, né? Recentemente aí teve uma ação aí na justiça que ficou pública, né? Do Almir, mas tem outros também que tá correndo contra a CBF. Inclusive a CBF mandou o Juliano Bozano para defender a CBF e mandou o Alício para testemunhar a favor da CBF. Até aí tudo bem, você vai testemunhar, não tem nada. O que o Almir reclamou, por exemplo, que muitos estão reclamando, é que o Alício teria mentido no caso, e que Alício acompanhava o Almir lá durante o trabalho, e lá no depoimento ele falou que não sabia do horário do Almir. Isso está enquadrado nisso que você falou da coação também?
Claro, eu ia esperar o que de Alício? Alício sempre foi um mentiroso. Alício, desde que ele chegou no poder, ele mudou completamente. Na verdade, ele sempre foi como ele é, né? Uma pessoa de caráter duvidoso, né? Que é aquele mineiro, né? Aparenta ser caladinho, mas quer dominar tudo. Então, assim, a falta de caráter é sempre tremendo. Eu jamais trabalharia em uma empresa e ela me chamasse para depor contra um amigo de trabalho que convivi, que saí com ele. Mentira. Né? E eu já saí com o Almir Alício, na verdade, para restaurante, para lugares, e sabia do horário deles. Tudo que o Almir está dizendo é verdade. Né? A CBF não assinava carteira. O próprio Sérgio Corrêa deve ter uma ação aí de quase 2 milhões, se entrar pelos 17 anos quase que ficou lá. E sem carteira assinada. Então, assim, é lamentável assim, você se submeter a ser um lambe-bota, né, para poder se manter no cargo. Isso é feio, é desproporcional. Desse tipo de pessoa de caráter duvidoso, eu não espero nada mais do que isso. O outro assunto é em relação a uma suposta perseguição da comissão da CBF e contra pessoas ligadas, né, à Associação de Árbitros, né, a ANAF e agora a FENAF. Porque há relatos aí de árbitros que deixou de ser escalado porque o pai esteve na reunião da ANAF e apareceu nas fotos. Há relato de presidentes de sindicatos que deixaram de ser escalados porque estiveram nas reuniões da ANAF, nos congressos da ANAF. O que tem de fato, o que tem de verdade nisso, o que tem de repente essas pessoas deixam de ser escaladas por algum outro motivo e estão jogando na CBF. É fato ou é factoide? É fato, assim, a perseguição ela é constante. Como eles não conseguem assim, me atingir, que eu me mantive tranquilo, firme, sereno, né? Eles tentam pegar as outras pessoas, né? Eu sempre disse aos observadores, ser observador da CBF, para quê? Eu já fui um dia. E disse a Sérgio Corrêa, se eu for 38 jogos, eu irei. Eu vou deixar de estar com a minha família no final de semana para ganhar 3, 4 mil reais. Quando eles acharem ou estiverem de bom humor e escalar a pessoa, né? Então, assim, ainda apresentou um projeto que o observador nem constava, não acrescenta absolutamente nada o relatório do observador, porque quem é o presidente da comissão escala quem quer, né? Mesmo que o árbitro não vá bem, vamos pegar um exemplo, o Bruno Aleu não foi bem no último domingo, mas já estava escalado na Copa do Brasil, porque ele não tem qualquer outros elementos, ele não dá uma oportunidade, ele fecha um grupo e não abre para os demais. Então ele se sustenta, a comissão se sustenta naquilo. Qual o critério para ser FIFA? Qual o critério para ser FIFA? Nos últimos 20 anos? É o mesmo de agora. Pega o árbitro, coloca para apitar vários jogos, 20 rodadas, 30 rodadas, ele ganha o nome da mídia e vira FIFA. É assim que funciona. A diferença agora é que com o seu Armando dividiu o Brasil, né? Colocava do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sul e do sudeste. Agora é só sul e sudeste, simplesmente isso. Porque qual o projeto diferente que Santa Catarina tem de árbitro de Pernambuco? Nenhum. Qual o projeto diferente de São Paulo, que a Ana Paula, nessa passagem, é competentíssima, tá certo? Em tudo que faz, tem. Não tem um. Porém, a Ana Paula, ela apresenta um projeto para a Federação Paulista. Qual o projeto da Comissão Nacional? Nenhum. O projeto da Comissão Nacional é perseguir as pessoas, coagir os árbitros e não deixar ninguém falar. Inclusive, Saulo, ainda continuando aí na perseguição, comenta-se aí, né, nos bastidores que um dos motivos dessa perseguição, suposta perseguição aí da CBF em relação à entidade, a ANAF, seria por conta do tesoureiro Arilson Bispo, que teve problemas lá com o Edinaldo Rodrigues, lá na Bahia. Inclusive, eles eram muito próximos, né? Arilson era muito próximo a Edinaldo, e de repente se distanciaram. Arilson virou tesoureiro da ANAF e Edinaldo cortou qualquer relação com a entidade. Isso é fato? Sinceramente, sabe, Marcelo, até hoje eu não sei por qual motivo Edinaldo cortou relação com a entidade. Eu não sei qual motivo. Ele nunca me disse e a gente nunca teve mais oportunidade de conversar. A última vez que eu conversei com o Edinaldo foi no Prêmio do Brasileirão de 2021, 9 de dezembro de 2021. Foi a última vez que a gente trocou algumas ideias. Depois disso a gente trocou mensagem de Natal, de Ano Novo. Depois ele deixou de falar comigo, sem motivo algum. Não sei o que chegou para ele, o que disseram para ele, então eu não sei qual o motivo. Em relação a Arilson, eu não acho que Edinaldo seja tão pequeno de querer perseguir Arilson, que tem uma história na arbitragem, mas que para o poder da CBF, tanto eu quanto Arilson, a gente não representa absolutamente nada. Você está falando aí de um orçamento de 1,2 milhões, né? Então
então não representa nada. Então eu não espero que as pessoas sejam tão pequenas a esse ponto, né, de perseguir pessoas que não têm voto, que não vivem criticando. Não sei, não entendo. Você falou em orçamento aí, e qual era esse orçamento, qual era o dinheiro, por exemplo, e como, qual era a forma que era repassado esse dinheiro da CBF para a NAF? A CBF desde 2007, isso foi uma conquista, Sérgio Correia, não posso deixar de reconhecer isso. O Sérgio teve um extraordinário trabalho como secretário da ANAF, né? E Sérgio, depois foi para a comissão, ele conseguiu, junto ao Ricardo Teixeira, que fosse repassada uma verba, começou ali com 3 mil e pouco, e ultimamente com o Rogério era 30 mil. E quando o Aguinaldo chegou, ele disse que não reconhecia, que não caberia isso, dar 360 mil por ano, daria, que era uma forma de custear as despesas que tem o patrocínio das camisas, que tem um patrocínio, e usar não ganha nada. Aquele dinheiro do patrocínio serve para treinamento, para pagar o salário da Comissão Nacional, né, e para as outras despesas. Acho que não entra nem no orçamento da taxa de arbitragem. E aí o Aguinaldo cortou de forma surpreendente, sem nem dizer o porquê, e ficou dessa forma. Então, vou voltar a dizer, eu não sei por qual motivo, sinceramente, isso aconteceu. Inclusive, você está falando de valores aí, inclusive agora, né, tem até um novo patrocinador agora na camisa dos árbitros, né? Comenta-se em 2015, que foi o contrato, inclusive eu fiz uma matéria quando eu disponibilizei o contrato aí para o Brasil. Naquela época, a CBF tirava 1,2 milhão por ano. O contrato de 4, 5 anos era 1,2 milhão por ano. Hoje, esse contrato deveria ser pelo menos aí das casas de 10, 20 milhões para lá. E também já teve, né, a decisão da justiça que está sendo contestada, mas que obrigava a CBF a consultar a entidade dos árbitros para fazer qualquer tipo de patrocínio, de acordo referente aos árbitros. Teve alguma conversa? Chegou alguma coisa para a entidade, para você, presidente da ANAF, em relação a esse patrocínio? Porque os árbitros não ganham nada, realmente você disse, os árbitros não ganham nada. Nunca, mesmo com o Rogério, mesmo com o Apolo, nunca houve qualquer conversa nesse sentido. Nós estamos questionando isso judicialmente, mas infelizmente a justiça não anda na celeridade que a gente precisa para a nossa vida, né? E a gente está esperando que os contratos venham a ser expostos, mesmo tendo parecer do Ministério Público em relação a essa situação, a CBF continua fazendo da forma que ela acredita, né? Quem somos nós e quem são os clubes brasileiros para peitar o poder de barganha da CBF e conseguir uma decisão com celeridade. Então assim, a gente fica no aguardo e esperando que a justiça seja feita. Ô Salmo, se esse dinheiro não está entrando, a entidade está levando o quê? Saulo, na verdade a entidade ela é custeada pelos próprios recursos. Até 2026, né, a gente tem um mandato e vamos até o fim. Depois a gente vai ver como se aparecem outras pessoas com disposição e que queira tocar, ou mesmo talvez a CBF queira colocar as pessoas que ela escolher na própria ANAF ou em outra comissão. Eles podem esvaziar os árbitros, como fizeram com a população, mas eles não tiram o direito à legitimidade que a entidade tem, em ter cadeira, né, em ter assento nos tribunais e em ter a representatividade legítima. Eles acham que representatividade é ter associado. Como eles não conhecem de política e quem tem bastante dinheiro acha que pode fazer tudo com dinheiro, tá certo? Eles desconhecem a legitimidade das categorias. Quanto a... Você está falando aí da situação da entidade, tem muitos árbitros aí que eles quando você vai falar qualquer coisa de ANAF, não só de ANAF, pelo menos de sindicatos, ele fala, mas o que a ANAF me deu? O que a ANAF faz por mim? Eu acompanho, né, a ANAF há muitos anos, acompanho inclusive o seu mandato, estive com você aí em algum lugar, e eu sei que a ANAF já deu quantos carros? Já foi 4 carros? 4 carros. Já deu 4 carros 0 km. Eu sei que a ANAF custeia, ela custeia o árbitro quando ele fica machucado e quando ele fica afastado. Eu sei que a ANAF disponibilizou dinheiro para os sindicatos na época da Covid. Inclusive, depois de sair, ficou repassando dinheiro, né, anualmente para os sindicatos, claro, os sindicatos regularizados, aqueles que provaram prestação de contas e todas essas coisas aí que tem que ter. Porque, por exemplo, assim, principalmente os árbitros FIFA, né, eles ganham assim, relativamente bem, né, se a gente falar em relação aos demais salários da população, eles ganham relativamente bem. Você não pode levar um jogador, essas coisas que eles se pagam. E por que esses árbitros, inclusive tem um árbitro FIFA aí muito famoso, que ele disse que com o dinheiro que ele pagaria para a ANAF,
ele compraria uma televisão de 70 polegadas para casa dele, você entendeu, por ano. Por que eles relutam? Por que eles não pagam? Por que eles querem alguma coisa da NAF se eles não contribuem? E inclusive eu nunca vi, dificilmente você vai em algum encontro da NAF, alguma assembleia da NAF, para ter um árbitro lá, para ter um cara que procure, né, saber como é que está funcionando a entidade, o que estão fazendo por ele. Eu nunca vi ninguém lá. Por que assim eles reclamam? Qual é o fato? O que é devido a isso? Na verdade, Marcelo, a arbitragem brasileira, ela é feita por cidadãos extremamente preparados, usei intelectualmente, tá? Todavia, se chama a conveniência do poder. O que é a conveniência do poder? Você obedece a quem está no poder, né? Eu disse a Rogério uma vez, e brincando, mas falando sério ao mesmo tempo, eu disse: quem é o presidente da ANAF é Gaciba, porque o que ele disser para fazer, os árbitros fazem, né? Se botou aquele boneco para brincar lá num congresso lá, ou ficou batendo palma, se disser que o árbitro é para ir 15 dias antes do jogo, ele vai. Se disser que ele não vai ficar no emprego dele, vai fazer uma semana de treinamento sem ganhar nada, aí ele vai. Então, é a conveniência do poder. Eles querem estar próximo, né? Eles querem estar próximo de quem está no poder. Suponhamos que um dia eu virasse presidente da comissão, como eu fui daqui, estaria próximo. Quantas pessoas ficou próximo de mim quando eu fui presidente de comissão? E assim é transitório. O próprio Seremi pode fazer uma reflexão, que ficou 4 anos lá na Conmebol e não fez trabalho nenhum, não revelou ato nenhum, saiu pelas portas do fundo, né? Assumiu a comissão. Então assim, qual o trabalho que é apresentado? É a conveniência do poder. E o poder por o poder, né? O poder, ele faz com que as coisas erradas se tornem certas. Então isso é muito ruim, porque as pessoas perdem a identidade. E a característica da história do Brasil, né, ultimamente, nas últimas gerações, não são história de luta, história de conflito, né? As pessoas querem o cômodo, né? O cara quer ganhar os 5 mil dele ali no final de semana trabalhando 4 vezes, tá certo? Sem que ninguém diga absolutamente nada. Não abre a boca, não abre absolutamente a boca, né? Então assim, é importante que se tenha essa análise. O que é que eles fazem? Não criticar. Critiquem à vontade, falem o que quiser. A minha vida é completamente limpa, tá certo? Sem qualquer processo, com qualquer dano a qualquer situação. Porque ser competente é uma coisa, ser conveniente é completamente outra. Os atos, eu brinco o seguinte: você já viu, você é uma pessoa inteirada de futebol e arbitragem, alguém preparou um livro para falar só da carreira de um árbitro? Não serve, não tem, né? Está aí a aposta. Quem se preocupou em procurar o Ministério Público, o STJD? Vamos falar sobre isso daqui a pouco, Saulo. Tudo bem, para garantir a entidade, né? Então assim, é importante essa reflexão. As pessoas, você vai ficar na FIFA aí por mais... O árbitro que mais ficou na FIFA, 20 anos, foi para 3 Copas, o único brasileiro, Carlos Eugênio Simon. Alguém fala mais dele? Então a vida é transitória. É importante respeitar as instituições para na frente precisar e não ser dado as costas. E esse árbitro, no caso, ele reclama de pagar os 5%, ou então lá uma devida taxa lá para ajudar a entidade, ajudar aqueles outros árbitros que precisam, né? Só que ele não reclama quando a entidade, a CBF, coloca um patrocínio nas costas para pegar milhões, ele não reclama nada, né? Vai lá e faz, para ele se cala. Marcelo, teve um momento em 2020 teve a pandemia, 2019, na verdade, a CBF colocou um documento para que todos os atos assinassem, abrindo bom direito de imagem, tá? E houve um movimento aqui para que os atos não assinassem. Como presidente da entidade, eu fui conversar com o Rogério, fui conversar com a comissão, né, sobre essa situação. Mas e os atos FIFA? Eles já assinaram na Conmebol. Todos já tinham assinado na Conmebol. Já tinha esse documento, todos já tinham assinado. Eles queriam falar aqui no Brasil, mas lá já tinham assinado. Isso aí é um fato que não era do conhecimento. Eu não conhecia esse fato. Então, assim, é importante que essas pessoas procurem ter identidade única. Bater em quem é pequeno é muito bom. Não assinasse lá. Eu quero ver um ato criticar o presidente da CBF. Eu quero ver um ato criticar o presidente da comissão. Eu quero ver um ato da declaração contra o presidente do clube. Não, ele só procura falar dos próprios companheiros e das entidades de classe. Porque o que não traz prejuízo
para a carreira dele ele falar dessa maneira. Tá? Então, assim, é essa a situação. Conveniência. Ô Salmo, agora vamos entrar agora na FENAF. Como é que está a situação da FENAF? Qual é o objetivo da criação dessa entidade? E, assim, dá um geral para nós aí. Primeiro, a FENAF ela vai abraçar todos os atos brasileiros. Ela não vai ser... A ANAF ela foi criada, né, de uma forma, vamos dizer assim, errônea para os atos da CBF. A FENAF ela vem abraçar os atos de todo o Brasil, seja ele profissional, amador, qualquer ato. Estamos falando aí de um montante de quase 40 mil pessoas, né? É completamente de você depender de 628 que o poder consegue coagir. Então a FENAF vem para isso. A FENAF ela está no último passo, tá? Em liberações documentais aos 48 do segundo tempo. Te digo aí que nos mais 30 dias ela passa a ser oficial e traz a independência. Nós vamos poder brigar de igual para igual, tá certo? Não com o mesmo orçamento, mas de igual para igual, tá certo? Com a CBF, né? Vamos ter de fato a representatividade. E a arbitragem brasileira só vai melhorar todos os estados e no Brasil quando as comissões não pertencerem à CBF e às federações. Aí há um vínculo, aí há uma determinação, aí dá um poder, né? A nova lei dos esportes, né? Ela modificou completamente a lei Pelé. A arbitragem foi, vamos dizer assim, mais prejudicada ainda. Por quê? Porque não tem lobby, né? O deputado Felipe Carreira sabia. Só, cadê os representantes de classe? Cadê os árbitros? Eles mesmos se prejudicam, Marcelo, porque não tem coragem de lutar, né? E o que você tem 15 anos de carreira aí, ganhando, trabalhando quarto e domingo, isso acaba muito rápido, né? Qual árbitro do Brasil FIFA que é milionário? Nenhum, absolutamente nenhum. É importante fazer essa reflexão e deixar de criticar os mais fracos. Eu quero ver força para criticar os mais fortes. Legal. Ô Salmo, pelo que você está dizendo aí, então quando a FENAF finalmente ela for, né, juridicamente, né, quando ela for uma entidade constituída, ela vai depender menos dos árbitros do que a ANAF depende hoje? 100%. 100%. Porque você passa a ser eleito pelas entidades de classe, né? Eu vi uma entrevista do Daron que eu achei patética, diga-se passagem. Ele entrou no vídeo lá e disse: não, se a FENAF for fundada, eu não vou apoiar. A gente precisa de Daronco para nada, né? Daronco daqui a pouco vai sair da FIFA, né? Já não consegue apitar em alto nível, como foi lá em 10 anos, 2014. Então, assim, é preciso que as pessoas se atualizem, né? Critiquem quem tem que criticar, critiquem com quem você convive, com quem você conhece, com fatos reais, em vez de estar falando besteiras em entrevista. Legal. É fato, né, na última reunião que teve da criação, inclusive, da FENAF e a posse da nova diretoria da ANAF, você trouxe aqui a doutora Gislaine, né, que é uma advogada aí conceituada e muito conhecida aí no futebol, né, e onde foi movido algumas ações dos direitos dos árbitros, buscando os direitos dos árbitros, algumas coisas aí. Inclusive na própria reunião houve até uma comoção, as pessoas ficaram comovidas na forma que ela falou, na forma que ela se dirigiu às pessoas, você também, o doutor Feliciano, que infelizmente faleceu, que esteve aqui. E como é que está aquelas ações, aquelas coisas que foram ali planejadas, tem uma sequência, que ponto está, porque as pessoas perguntam muito, teve aquela reunião, parou, ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe de nada, como é que está, sabe? Que pé que está isso? Infelizmente, mas a justiça brasileira ela não anda na celeridade que as pessoas precisam, né? Deveria ter um rito normal, deveria ter o mesmo rito na fabricação de carro, que precisa ficar pronto. E assim, só para deixar claro, assim, aquelas ações, ela foi pleiteando o quê? Elas foram pleiteando direito de imagem, elas foram pleiteando que os árbitros, todo o dinheiro de patrocínio da camisa, seja dos árbitros, né? Tivemos com o Felipe Carreira para colocar isso na nova lei dos esportes, mas por falta de força política e da união da categoria não foi colocado. Então todas essas ações são pleiteadas para isso. E, por exemplo, vai ter agora a CPI a nível nacional, vai ter uma CPI para falar justamente sobre apostas, sobre tudo que há de errado no futebol. O maior erro que existe hoje é a arbitragem pertencer, essa seria a maior vitória, a independência. Não que Seleme tenha que sair de lá, mas Seleme e os membros da comissão não poderiam ser vinculados à CBF.
porque há interesse nisso, né? Então é preciso essa reflexão. A maior luta da categoria seria por sua independência. Seria a arbitragem. Como é na Argentina, como é na Europa, como é na maioria do continente. Isso é assim no Brasil. Por quê? Porque a CBF cuida dos clubes, as federações cuidam do clube e cuidam dos árbitros. Algo estranho isso, né? Por que isso? A arbitragem só será 100% independente nessa situação. Ela não pode. Há conflitos de interesse. Legal. Salmo, agora vamos falar aí do assunto, né, da semana aí, dos últimos dias, que é as apostas, né? A operação, a penalidade máxima, onde jogadores foram citados, inclusive hoje já teve, né, jogadores que foram afastados aí preventivamente, né, por 30 dias, né, 7 ou 8 já foram afastados. E teve um jornalista, né, lá de Belo Horizonte, da Band lá de Belo Horizonte, o Everton Guimarães, que ele disse que tinha uma lista de árbitros aí, que os clubes já tinham essa lista de árbitros que estariam envolvidos, que seriam, fazia parte aí desse esquema. Até agora, isso já faz mais de uma semana, até agora essa lista não apareceu, não tem nenhuma notícia de árbitro envolvido nenhum. Qual é a situação dos árbitros? A entidade já foi atrás disso, a entidade já procurou, já conversou com as pessoas, qual é assim, o que tem de arbitragem nisso? Aí eu não tenho nada, né? Porque até agora eu não vi nada. Marcelo, isso é tão engraçado porque os árbitros, por meio da coação por parte da Comissão Nacional, né, dessas 3 pessoas que eu falei que ligaram, Alice, Juliano e Ricardo Marques, querem contribuir com a entidade, querem participar, mas tem medo de ficar fora das escalas. Mas eu recebi mais de 450 ligações de árbitro, inclusive FIFA, querendo saber como ia ficar essa situação. E automaticamente o que nós fizemos? Procuramos o STJD, procuramos o Ministério Público de Goiás e afirma que não tem qualquer nome de árbitro envolvido. Não pelo trabalho excepcional da CBF, não pelo trabalho torturador que a comissão vai acusar, pelo caráter que todos os árbitros brasileiros têm com compromisso na lisura do futebol. Imagina se esses caras se tocassem sozinhos, se eles não dependessem de estar subordinados à CBF ou às federações. Não tenho dúvida que a arbitragem brasileira seria final de Copa do Mundo a cada Copa, porque o talento, o compromisso e a legalidade eles têm. Falta a liberdade de pensar, de acreditar e de lutar. Então não existe nome de árbitro. O jornalista citado foi muito infeliz, né? Jogou a perua, tá certo? Mas o tiro saiu pela culatra. Vou dizer mais, foi leviano. No caso, perua seria o quê, Salmo? Deve ser uma linguagem local? Perua é quando você quer jogar um assunto falso, uma fake news. Uma fumaça. Uma fake news. Ô Salmo, e aí, em relação a isso, a entidade vai esperar tudo isso aí acontecer, o desdobramento? Futuramente haverá alguma cobrança, alguma ação em cima desse jornalista que jogou esse fato e não... Marcelo, assim, não, vou ser bem sincero, não, nós vamos com ação em cima dele, já foi esclarecido. Eu espero que ele tenha a dignidade de, pelo menos, pedir desculpa publicamente, né, da asneira que pronunciou. Né, a gente está tentando aí, de toda maneira, possivelmente uma reunião com o Ministério Público, né, de Goiás, né, para que a coisa fique extremamente esclarecida. Como também indo ao Rio, vamos procurar o STJD para poder deixar a coisa com maior clareza. Você também citou aí a Lei Geral do Esporte, que acabou de ser aprovada, né? Está indo para a sanção do presidente. E pelo que se lê nessa lei, essa nova lei aí, foi muito ruim para a arbitragem. Conquistas aí difíceis de acontecer, que aconteceram, praticamente foi apagada. Hoje está uma coisa aí, a gente nem pode falar mais, tem certas palavras que não podem falar mais. Hoje você comete um crime, né? Hoje em dia eu queria usar a expressão aqui, que se eu falar eu vou cometer um crime. Mas assim, como é que a entidade agora vai fazer? Voltou a estaca zero praticamente. Como é que vai fazer? Ô Marcelo, isso é tão positivo, porque o desejo de Alício, Ricardo Marques e Juliano foram realizados. Eles querem a arbitragem no fundo do poço, né? No fundo do poço, para que eles possam perpetuar o cargo. Então, sem a força política e os atos, o que é que o poder faz? O poder divide
para vencer. Eles conseguiram. Sem a força da categoria, sem a legitimidade, sem a voz dos árbitros da FIFA, tá certo? Que são 30 e pouco no Brasil, juntando o IVAR, tá certo? O Congresso simplesmente disse: aqui não tem representatividade. Os jogadores foram lá e deram um grito, e ainda perderam. Ainda saíram perdendo os atletas nos seus contratos de trabalho, quando tiver lesão, ainda saíram perdendo. Imagina os árbitros que só sabem criticar e dizer que o presidente da ANAF é ladrão. Todos os presidentes, não é só Saulo, né? Todos sem exceção. Então, tá aí. Essa situação de não ter direito a nada só pertence a uma pessoa, aos próprios árbitros, que só sabem aplaudir a Comissão Nacional. Está sendo tudo que vem de lá. Ô Saulo, agora eu quero falar de um assunto meio delicado, né? Que aconteceu aqui em Pernambuco, com o assistente John Anderson. Ele foi... deu uma entrevista aí com uma rádio, inclusive você estava presente no dia que deu a entrevista, e essa causou aí uma repercussão muito grande, e desde então ele deixou de ser escalado, depois saiu do quadro da CBF, e agora, nesse último ano, ele sequer pôde fazer a inscrição dele aqui no quadro local. Hoje ele é um ex-árbitro, ele nem faz parte mais aqui do quadro da Federação Pernambucana de Futebol. John Anderson, ele é declarado gay, né? Como ele não esconde, e ele inclusive chegou a falar na entrevista que ele sofreu perseguição por conta disso. Ô Saulo, é uma situação delicada, mas é aqui no seu estado. Você tem um conhecimento, uma proximidade com o John Anderson. O que você tem para dizer sobre isso? Primeiro, assim, eu lamento, né, assim, a postura. John sempre foi perseguido por Alício. Alício chegou a ligar para a comissão daqui estadual, tá certo? Na qual eu não fazia parte, mas tinha um bom relacionamento com o pessoal, pedindo o afastamento de John, porque John questionou ele numa aula dessa que ele vinha dar aí uma vez por ano, de 3 dias, para capacitar a arbitragem. E dali começou a perseguição, né? Aqui em Pernambuco, o que eu lamento é que afastaram o John sem nem chamá-lo para conversar, mostrando que quem está de frente da comissão não tem qualquer preparo em gestão. Porque um gestor, ele tem que ter, no mínimo, a dignidade de dizer a verdade às pessoas. Você não pode, no tempo moderno, afastar qualquer pessoa de qualquer segmento sem ela ter o direito de saber o porquê. E isso é covardia. Isso é falta de zelo pelo ser humano. Infelizmente, o Brasil é um país preconceituoso. A grande maioria das pessoas queriam ver os homossexuais do Brasil todos mortos. Na muita maioria delas, os homens. Homens esses que traem a sua esposa, que troca de mulheres, né? Que faz seus bacanais por aí, mas que se sentem na dignidade de atacar os homossexuais. É vergonhoso. Eu conversei assim, bastante com o Dr. Evandro sobre essa situação. João não teria que ser afastado. João, tecnicamente, é um dos melhores assistentes de Pernambuco, se não disser do Brasil. João não tem erro, falha técnica, mas João se posiciona. E quem se posiciona nesse meio não pode conviver. Eles trituram, eles tiram, né? Então eu lamento tudo que aconteceu com o John, sou solidário a ele, né? John tem passado por um momento de depressão bastante grande, e a maior culpa disso é da Comissão Nacional de Arbitragem através de Alício e da Comissão Estadual através do presidente Sebastião Filho, que não teve a coragem e a dignidade de dizer a verdade a John. Eu lamento. Tá, mas aí aconteceu, o John perdeu, ele disse na entrevista, o sustento dele, né? O que ele sabia fazer, a arbitragem, e não teve mais nada, aí ele não entrou com ação, aqui não tem sindicato, aqui não buscaram os direitos dele. O que aconteceu? Marçal, eu não tenho, assim, hoje qualquer convivência com o John. Quando falo com ele é sobre a situação dele de vida pessoal, mas sobre a arbitragem eu não tenho falado nada. O que eu oriento a ele é justamente que ele entrasse com uma ação, né, para repor esses danos, né, para repor esses danos causados por essas pessoas. Ô John, o canal aqui está totalmente aberto para você quando quiser falar, tá bom? Bom, Saulo, agora vamos mudar de assunto, vamos falar de pessoas.
vamos assim, ao longo dos anos aí, você na arbitragem, você teve muitas pessoas assim trabalhando com você, pessoas ligadas a você, que depois tomaram um outro rumo. E isso não quer dizer que as pessoas são ruins ou boas, mas assim, só queria entender. Primeiro, eu vou citar o nome e você fala da pessoa. Emerson Sobral. Emerson Sobral foi, desde quando ele foi promovido para ser inspetor, acho que é inspetor a palavra, da Comissão Nacional, um distanciamento, até porque ele dependia das escalas lá com o Gaciba, e a última conversa que a gente teve, ele disse que quem causou o enfraquecimento da arbitragem brasileira foi minha briga com o Gaciba. Depois disso, não nos falamos mais, sei através de terceiro que ele foi afastado aí da federação, a federação pediu o afastamento dele, não sei quais motivos isso ocorreu, tá? E hoje não temos qualquer tipo de relacionamento, que é lamentável, que fomos amigos aí por quase 25 anos. Vocês são culpados? Somos culpados, eu sou padrinho de Pablo e Emerson é padrinho de Carlinhos. Inclusive o Sobral, o Emerson Sobral, ele vinha assim, né? Você ocupava um cargo, ele ocupava, você saía desse cargo, ele ocupava o cargo. Você foi presidente do sindicato, você saiu, ele veio depois a ser presidente do sindicato. Você foi da comissão, você saiu, ele veio depois a ser presidente da comissão. E vocês tiveram sempre essa ligação, e aí depois, hoje vocês não têm mais nem amizade, nem se conversam mais. Não, infelizmente a gente nem se fala, a verdade. Não tive nenhuma oportunidade ainda, nesses 3 anos aí, de se encontrar, né? Eu desejo a Emerson sorte. Emerson é um ser humano inteligentíssimo, é uma família linda, maravilhosa, né? Eu desejo a ele todo o sucesso do mundo, mas a vida é transitória, né? Eu acho que a minha história dele tem um ponto final. E essa pessoa que eu vou citar agora, eu sei que vocês são amigos, mas vocês estão distantes, né? Porque um está cuidando da sua vida lá, da sua federação, dos seus árbitros, você está aqui cuidando do seu sindicato, do sindicato da Federação dos Árbitros aqui, também da Associação dos Árbitros. Marco Martins. Marco Martins, somos amigos aí desde 2006, né? A amizade com Emerson é de 98. E depois tomamos um rumo diferente. Marquinho depois colocou muita dificuldade para não sair da ANAF, terminou eu assumindo. Minha única tristeza com o Martins é que os árbitros de Santa Catarina nenhum é associado da ANAF. Ele também se encarregou de esvaziar, mesmo sendo presidente da comissão. Na época que ele era, todo mundo era associado. Na época que ele era, todo mundo era. Hoje ninguém é mais. Né? Para ele poder ter um relacionamento com o CNM, ele também tocou esse tipo de situação, e é lamentável. Né? Então, assim, fora disso, Marquinhos é um dos grandes líderes da arbitragem brasileira, né? Teve um trabalho na ANAF excepcional, fez um desenvolvimento muito grande, lutou bastante e está ocupando o espaço que ele merece. Né? Estamos distantes, obviamente, mas nos falamos, pelo menos no nosso aniversário e nas datas comemorativas. Legal. Sérgio Corrêa. Por que o sorriso, Salvo? Na verdade, Sérgio Corrêa, a gente sempre foi água e óleo, né? O Sérgio, eu dispenso qualquer comentário em relação à arbitragem, porque ele ascendeu de presidente do sindicato a presidente da Comissão Nacional, mas o Sérgio sempre me viu com bastante desconfiança, né? Justamente por eu me posicionar. Mas o Sérgio tem uma contribuição muito grande, muito assim, relativa, tanto à ANAF, né? Tanto a ANAF quanto a arbitragem brasileira. A forma que Sérgio foi tirado da CBF foi uma forma deselegante, injusta, né? Sérgio merecia uma cadeira vitalícia como presidente de comissão por tudo que ele construiu. Eu sempre disse isso e vou repetir. A arbitragem brasileira, com Sérgio Corrêa como presidente, cresceu 5 anos e 50. Mudou completamente. E tudo que hoje tem na Comissão Nacional, o maior responsável por isso é Sérgio Corrêa. Então, quem o tirou deveria ter pensado 2 vezes, né? Porque as pessoas que estão lá não têm capacidade de gestão e nem capacidade de liderança. Elas só têm capacidade de sufocamento, de coação. Então, o Sérgio, ele é diferenciado em tudo. Como ser humano, temos nossas divergências, mas não deixe de reconhecer o extraordinário profissional que Sérgio foi e é para a arbitragem brasileira. Inclusive, ele foi tirado por uma pessoa que ele
fez, né, que ele criou, né, que ele manteve, que ele indicou, inclusive CNM, o Sérgio praticamente fez ele em São Paulo, aguentou ele na CBF, quando o CNM não passava em teste físico, vivia sempre machucado, e depois na CBF, inclusive, indicou ele para Conmebol. Marcelo, tem eu posso contar esse relato aqui, o Marquinho pode confirmar. Não sei se o ano foi exatamente 2007 ou foi 2008. Sei que o CNM foi reprovado. E nós, a pedido do Sérgio, fomos conversar com o Dr. Marco, eu e o Martins, para que o CNM continuasse na FIFA. E o Dr. Marco disse não, ele passa no teste e volta. Mas ele, se lembra que um ano ele saiu e depois voltou. Foi um pedido do Sérgio. E eu digo a todo mundo, você não pode trair o Criador. Você não pode, a criatura jamais pode trair o Criador, né? Você não pode viver em funções de sistema, você tem que viver em funções das pessoas. As pessoas estão acima de qualquer sistema, porque o que aconteceu com o Sérgio vai acontecer com o CNM, vai acontecer com o Alício, vai acontecer com o Juliano e vai acontecer com todos. É só pegar o representante das comissões do passado, eles passaram por ali e não estão mais, é só ter um desgaste, né? A não ser que mude o estatuto da CBF, né? Edinaldo vai ficar eterno. Mas um dia eles vão cansar e ele vai sair também. Ou vai sair por perder o mandato, ou vai sair por morte, porque uma das duas acontece, né? Não tem como não acontecer. Então, é preciso ter essa compreensão. Sérgio merecia uma estátua na CBF como o maior e melhor presidente de comissão que a CBF já teve. E não ser traído como foi, né? Exatamente. Ô Saulo, eu estou vendo aqui, ó, que nós temos aqui uma ampulheta aqui, nosso tempo já acabou, tá vendo? Vamos renovar mais um pouquinho, porque ainda tem mais 2 assuntos para você falar. Fale agora de Caboclo. Caboclo. Mas o Caboclo foi vítima aí dessa sujeirada toda aí, né? A forma desnecessária de exposição. Tiraram ele e acabou o assunto. De exposição do homem, a luta era pela cadeira da CBF e nunca pelo assédio que ele fez, né? Nunca pelo assédio. Então, assim, tanto é que não se falou mais nada. Caboclo é um visionário, né? Uma pessoa que transformou, vou dizer assim, como CEO da CBF, né? Junto com o Dr. Marco, tudo que está aí hoje, em termos de orçamento. Né, cresceu de 500 para 1 milhão e 200, né? Então, assim, quem está no poder pegou a máquina pronta, né? Então o Caboclo foi extremamente injustiçado pela exposição desnecessária da família. Tenho um carinho enorme por Rogério. Agora eu deixei esse assunto por último, que eu sei que é uma pessoa que você gostava muito, estava sempre próximo, vocês tomaram muitas decisões juntas, né? Inclusive você tinha muito poder, né? Quando essa pessoa estava aqui, estava sempre com ele, estava sempre orientando, estava sempre dando conselhos. Murilo Falcão. Rapaz, a partir de Murilo mexeu na estrutura do futebol, né? Eu quero até aqui fazer uma justiça e agradecer publicamente a Edinaldo pela oportunidade que ele tem dado a João, né? João hoje é delegado da Conmebol e vou dizer que Edinaldo... João Falcão, filho de Murilo Falcão, né? Por esse gesto dele. Esse gesto dele me faz ver positivamente todo o lado negativo que ele agiu contra a entidade, né? Então, assim, em reconhecimento ao trabalho de Murilo era um ser diferenciado, um líder que deixou a federação junto do Dr. Evandro muito redonda. A federação tem 2 histórias, né? Antes e depois de Murilo, né? Então, assim, Gustavo está aí como hoje diretor de competições, né? Há 2 anos, mas ainda para chegar no patamar que Murilo conseguiu para Pernambuco está muito distante. Murilo tem um carinho enorme tanto por ele quanto pelos 2 filhos dele e pela esposa dele. Ô Saulo, assim, antes dos agradecimentos, eu estou vendo aqui, ó, aqui ao fundo tem um quadro maravilhoso aqui, você e sua família. Esse quadro aqui, nós estamos aqui no escritório do Saulo, tá? São seus filhos, né? Então, tá aí Juliana, Calil, que é o segundo, Murilo, que está no colo, Calil é o terceiro, e Mariana, que já está com 1 ano e 3 meses, que é a 4ª filha. Aí são meus tesouros. Na verdade, aqui estão minhas 5 paixões, né? Minha primeira paixão,
que é o Esporte Clube do Recife, né? E mais meus 4 filhos, que é tudo de mais valioso que eu tenho na vida. Parabéns, muito bonito assim. Salmo, eu quero agradecer você aí por me receber aqui para a gente concluir essa entrevista. Você deixou os seus afazeres aí, praticamente parou aqui o sindicato para a gente ter essa conversa. Muito obrigado, você é sempre verdadeiro, sempre fala aquilo que às vezes até, né, não deveria falar, né, que a maioria das pessoas preferem não falar, mas você fala, é muito verdadeiro, muito aberto. Não se negou a falar assunto nenhum. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro, teria um monte de assunto para falar e com certeza o Salmo ia responder. Mas falamos dos assuntos da atualidade aí, esclarecemos outros assuntos aí que estavam pendentes. E quero agradecer por ter recebido aí, muito obrigado. E deixo uma palavra aí para esse público aí que te respeita e te admira. Mas, Álvaro, eu que agradeço assim, a tua vinda para cá. Você vê que tratar de um assunto pessoal, terminou ficando aí quase uma semana. No dia desse prazer de estar aqui conosco. Aos atos, eu só posso dizer o seguinte: combata os grandes, combater os pequenos é desigualdade. Minha mãe sempre me ensinou, né, que a igualdade para pessoas diferentes já é injustiça. Então, combata aqueles que você não consegue combater. Aos que você consegue combater, simplesmente os aplauda. Tá? Essa é a mensagem que eu deixo para todos os atos, todos aqueles que nos respeitam e nos admiram pela nossa independência. É isso aí, obrigado, senhor. Aí, obrigado aí, galera aí que está assistindo. Sempre aquele recado, né? Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí, isso ajuda a fortalecer, faz com que a gente vá conversar com mais pessoas, assim como o Salmo, que esclarece as situações. Faça o seu comentário no vídeo, dê o seu like e assim vamos crescer todo mundo juntos, tá bom? Forte abraço, até a próxima! Deixa eu ficar se limpando aí, depois eu coloco tudo no final do filme. Vai te lascar. Dá uma limpadinha. Isso. Você fez proporcional, porque eu perguntei como você saiu da comissão. Se foi proporcional ou você não entendeu? Não, na verdade, eu entendi. Não, isso eu vou cortar. Isso eu vou cortar. Essa foi ótima, essa aqui eu vou colocar quando for falar da ANAF. Eu vou colocar essa. Agora eu vou fazer a pergunta, não precisa nem responder, tá? E conta pra nós aí, Salmo, como é que foi então o processo que você... Tá gravando. Não tá aparecendo não. Não, pô, isso aqui é só bater nela. Aí? Entendi. É que ela economiza. Então, Salmo, conta pra nós aí qual foi o processo, como é que foi que iniciou aí você, o seu destino, né, o seu caminho na ANAF. Já respondeu. Agora eu vou voltar na pergunta. Tá, a entrevista não acabou não. E o Salmo, tá bom, o Salmo tá bom de conversa. Um abraço. Caralho, Salmo, isso aqui vai ser foda, né, velho? Vamos voltar tudo de novo. Tudo de novo? Acabou não? Tá descarregando, hein? Não, ela tá com 70%, eu não sei porquê. Mesmo quando ela apaga aqui, que fica vermelho, ela tá gravando. Quando ela desliga o vermelho, ele... Bem, galera, estamos...